Você já sabe que a análise económica e que agora também inclui as finanças acontece toda a quinta-feira aqui no seu Está na Hora, em exclusivo com Daniel Sapateiro. Ele que é economista, especialista em finanças públicas, é conferencista, palestrante, docente, consultor. Como eu digo sempre, é o homem dos 1000 ofícios e é também nosso comentador residente aqui no Está na Hora. Marca a presença à quinta-feira para esclarecer a mim e a si sobre assuntos económicos e não só. Doutor Sapateiro, bom dia e bem-vindo ao Está na Hora. Obrigado, Joyce, por esta sempre bela apresentação e introdução. Também aos nossos telespectadores e telespectadoras nos vários países onde nós estamos a ser transmitidos, portanto, onde tudo isto passa para lá. Também desejar um bom dia numa lógica de 24 horas, num dia muito importante. Sabe que dia é hoje? Do mês? Dia 10 de julho. Todo o dia 10, senhores telespectadores e telespectadoras, é muito importante. Nomeadamente para os homens, sabe porquê? E a resposta à pergunta é: porquê é que hoje é dia 10? É o dia em que muitos dos compromissos têm que ser satisfeitos. É verdade. Propinas, pensões de alimentos e muitas outras questões que fazem já parte do cotidiano, principalmente dos homens. Então, hoje é dia 10, não esquecer, por favor, desses compromissos para estarmos dentro daquilo que foi contratado, daquilo que foi negociado, daquilo que foi até sentenciado por via dos tribunais. Doutor Sapateiro, sugestão de leitura, traz aqui duas figuras que eu conheço muito bem. Tem aqui duas fotos. Quem será? Sou eu mesmo, Joyce, e tinha que ser aqui, com a sua presença. Eu guardei isto até porque foi ontem, até ao final do dia, tudo isto, enfim, organizado, para que também hoje pudesse, sabendo que você está aqui nesta semana, trazer isto. Tenho aqui as capas dos meus primeiros dois livros, os meus primeiros filhos livres, claro, e dizer que é o Finanças para Todos 1 e Finanças para Todos 2, são dois livros que vão ser lançados no dia 2 de agosto, já está também convidada, como também está convidada para estar no sábado, ontem aqui no Asaf Valela, que esteve aqui para falar da Conferência dos CEOs. Muito obrigada. Portanto, são dois livros de escritos, artigos meus desde há 4 anos a esta parte, e que continuo. Portanto, estão aqui os 100 primeiros artigos, outros inéditos, com pessoas que escreveram também, pessoas muito conhecidas da nossa sociedade angolana, aqui nestes dois livros, mas que eu já estou no número 189, faltam 11 semanas para depois começar a preparar a nova publicação, além destes dois livros. Não vamos falar de preços, não vamos falar onde vai ser lançado, porque isso estamos a tratar para que depois também possamos aqui anunciar, mas... como diz, o conhecimento não tem preço, mas tem valor. Tem muito valor e mais do livro, e falar aqui porque estes dois livros. São livros que têm sobre a educação financeira, tudo, aquelas coisas todas que nos acontecem no dia a dia, ou não, eu tentei prever. Há aqui questões como, por exemplo, eu vou dizer isto aqui, reuni-me em 2 hotéis desta cidade com prostitutas de luxo, influenciadoras digitais, com contratos, portanto, de sigilo e confidencialidade sobre a vida dessas pessoas. Também prostituição de rua. Fui para a rua falar com prostitutas de rua para perceber este mundo. Mas tem coisas muito diferentes, como, por exemplo, quanto custa ter um carro, quanto custa ir ao salão, as mulheres irem ao salão. Todas estas questões, nestes primeiros 100 artigos, eu coloquei aqui para que as pessoas possam ler, serem uns guias para pouparem dinheiro, para investirem o seu dinheiro, para que saibam viver nos desafios do dia-a-dia. Por exemplo, já tinha aqui previsto aqui os aumentos dos combustíveis. Como lidar com os aumentos dos combustíveis e com o custo depois das peças sobressalentes, das revisões, etc. Portanto, são livros que eu sei que as pessoas vão agarrar e vão ler e não vão lá deixar na sua biblioteca. Doutor Sapateiro, preparamos aqui os indicadores macroeconómicos. O que é que nos traz aqui? Temos um quadro bastante colorido, com informação essencial. Como professor, como economista, como consultor, eu penso que é muito importante nós termos, numa folha A4, os dados mais importantes daquilo que nós queremos saber. De uma casa, de um negócio, de um país,
de uma empresa. E, portanto, numa lógica contínua de melhorar isto, porque isto é a terceira semana que eu trago, trazermos aquilo que eu penso que é o mais importante para quem quer, de olhar de relance, perceber qual é a situação do nosso país. Desde as reservas internacionais, ou seja, o pé de meia do Estado, a taxa de juros do Banco Nacional, os câmbios ao dia de ontem do BNA e da Banca Comercial, a inflação, aliás, a inflação vai ser atualizada amanhã pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação de junho, o desemprego, a informalidade, a variação do produto interno bruto, o produto interno bruto do ano passado, o preço do petróleo, o preço de ontem, a média do ano, a BODIVA, a dívida pública em termos da dívida sobre o PIB e quais são a avaliação das agências de rating sobre a República de Angola. Portanto, quem seja nacional, quem seja estrangeiro, quem seja investidor, olha para isto e diz assim, eu tenho uma fotografia da situação do país, de que eu quero investir, que eu quero empregar, do que eu quero trazer à família, de quem outra situação económica que se coloque perante estes dados macroeconómicos. Doutor, na sequência já chegamos com o mercado cambial que traz-nos habitualmente também. Sim, numa lógica da continuação disto que está aqui resumido nestes dados macroeconómicos, dizer que nós continuamos numa lógica dispar, diferente. Se o Kwanza está valorizado face ao dólar, nós temos estado aqui numa lógica do euro a valorizar-se face ao Kwanza. Só aqui a questão da regime, mas dizer que... Podem colocar já o slide do mercado cambial, que é o próximo que vem. Tanto no Banco Nacional de Angola como na Banca Comercial, o Kwanza quase se valoriza 1%, não chega, mas quando estamos a falar do euro, o euro está a ser muito procurado para pagamentos, para levar em físico, e portanto essa procura está a fazer com que o euro se tenha valorizado face ao Kwanza à volta dos 12, 13%. Ou seja, se no início do ano precisávamos de uma quantidade de Kwanzas para comprar euros, hoje, ou ao longo do ano de 2025, necessitamos de mais Kwanzas para a mesma quantidade de euros. Seja para fazer pagamentos, seja para carregar o cartão de crédito, seja para envios de remessas ou em físico. E isto, como aqui a questão, portanto, temos o dólar e o euro, a média de 2024, só por uma questão comparativa, como começámos o ano, à data de ontem, e portanto podemos perceber então, por exemplo, aqui, que na banca comercial, onde a Joyce, onde o Daniel, a Dona Maria, o Senhor José, lá em casa, para comprar dólares, até o Kwanza se valorizou 0,62%, na média dos 21 bancos. Mas se olharmos depois para a questão do euro, tanto no Banco Nacional de Angola, que perdeu 13% o Kwanza para o euro e 12% face também o euro, mas na banca comercial. E depois no quadro ao lado temos aqui as metas preconizadas, portanto, pelo governo, nomeadamente o dólar, a média do ano, e isto é muito importante, a média do ano, sabe, Joyce? Porque as empresas, muitas vezes, e têm que lançar em Kwanzas as contas, portanto, mas também podem ter uma contabilidade em dólares ou em euros, por uma lógica de comparativa de um ano para o outro. E perceber, por exemplo, que o governo estipulou que a meta para o dólar no Banco Nacional de Angola é de 1035. Bom, nós estamos ontem com 911,955, a média do dólar no BNA até ao dia de ontem é de 911,975, quer dizer que nós temos que, o governo prevê, ou estima, que possa o Kwanza desvalorizar 124 Kwanzas ainda. O que não é bom, porque depois acarretaria levar a um conjunto de consequências, tais como, por exemplo, o aumento da inflação, porque precisaríamos novamente de mais Kwanzas para comprar mais dólares. Doutor, na sequência, vem agora informação petrolífera que também já é habitual aqui. Doutor, principais alterações deste quadro? Eu aqui fui um bocadinho mais longe. Sim. Abri o Excel para fazer a média de 2024 e depois, por mês, para os telespectadores não sentirem sempre que eu estou aqui a comprimir nos trimestres estas médias, abri aqui os trimestres para perceber que quando está vermelho o preço desce, quando está verde o preço sobe. Repare, em 7 meses nós temos aqui um único mês que o petróleo subiu de preço, de um mês para o outro. Foi de maio de 63 dólares média do mês para 69. Teve a ver com aquela questão do Israel-Irão. Aquela semana impactou bastante. No final, para dizer o seguinte, qual é a média do preço de petróleo este ano?
até ao dia de ontem, isto é sempre fresquinho aqui no Está na Hora, às quintas-feiras, 70 dólares, 442. 442 cêntimos de dólar acima da meta do Orçamento Geral do Estado de 70 dólares. Isto podemos perceber que sim, que o ano não está a correr bem, o preço do petróleo tem vindo a descer, mas esta semana, e trazemos aqui esta tabela mais pequena aqui em baixo, para os nossos telespectadores e telespectadores perceberem que desde a semana passada e continua nesta semana que o preço tem vindo a subir. Aliás, já estamos desde terça-feira e ontem acima dos 70 dólares. Se isso vai continuar, é um bocadinho como uma bola de cristal, não sabemos. Agora, nós estamos acima da linha d'água dos 70 dólares. E, portanto, é positivo para as nossas contas públicas, para a captação de divisas e para a economia num todo, porque nós, grande parte, vivemos do petróleo e do gás liquefeito. Doutor, traz-nos também aqui a Bodiva, que já é presença habitual, com valores mobiliários. Certo. Trazemos 4 tabelas que eu penso que vai ser muito enriquecedor para os nossos telespectadores. Primeira tabela. As 4 empresas, quando entraram na Bodiva, qual foi o preço inicial quando entraram na Bodiva, o valor de ontem por ação das 4 empresas. E agora repare, se a Joyce tivesse investido no dia 9 de junho de 2022 no Banco BAE, só falando aqui do Banco BAE porque é aquele que tem mais valorização, e comprasse uma ação de 20.640 kwanzas e vendesse ao dia de ontem a 90 mil kwanzas, ganhava 336%. Se fosse no Banco Caixa Angola, 212. Na ENSA e na Bodiva, a mesma coisa. Agora repare, eu tenho dito isto e é para promover a Bolsa de Valores de dívida e de valores de Angola, a Bodiva. É que se pode ganhar dinheiro, também se pode perder, evidentemente, mas aqui está plasmado que tem vindo sempre a subir. Agora, isto também tem os seus limites. E esta questão é que nós, já vamos ver aqui numa tabela a seguir, provavelmente já estamos a chegar a esses limites das valorizações. Na outra tabela, quanto é que as empresas que estão cotadas na Bolsa valem? Quanto é que vale? Quanto é que vale um carro? Quanto é que vale uma empresa? Essas empresas também podem ser avaliadas pela lógica do valor de ação e das ações que têm lá em circulação. O Banco BAE vale 1,9 mil milhões de dólares, o Caixa Angola 332 mil milhões de dólares, a ENSA 42 milhões de dólares, a Bodiva, a empresa, não a Bodiva Bolsa, 11 mil milhões de dólares. Tudo isto dá 2,3 mil milhões de dólares. Metade da barragem de Laúca na província de Malange. Eu gosto muito de dar este exemplo. Portanto, depois ainda temos mais 2 tabelas com 2 análises diferenciadas. Pedimos aqui à Regi que nos coloque no ar. É verdade, doutor. A última informação que nos traz, o valor mobiliário também com relação à Bodiva. Isto foi feito na semana passada. Tive muito interesse em fazê-lo. Para dizer o seguinte. Portanto, as 4 empresas, o valor por ação, o recorde histórico. Qual foi o valor mais alto por ação que cada uma destas empresas teve? O BAE, que ontem voltou a chegar aos 90 mil kwanzas, tem uma valorização de 336%. Quantos anos e dias precisou desde que entrou na Bolsa, para chegar a este recorde? O Banco BAE, só para falar do Banco BAE, precisou de 1.106 dias ou 3 anos para chegar a este recorde. E assim sucessivamente. Ou seja, isto é muito importante para que aquelas pessoas que são muito imediatistas, que querem ir para a Bolsa e ganhar logo dinheiro, perceber que as coisas precisam de tempo. Como tudo na vida precisa de tempo e de amadurecimento. Por fim, e para os telespectadores que querem entrar na Bolsa, para investir, ou aqueles que já lá estão, perceber qual é a média do preço deste ano por ação das 4 empresas. O BAE 76 mil, o Caixa Angola 16 mil, e depois temos, só este ano, quanto é que estas empresas já se valorizaram ou desvalorizaram? O Banco BAE 20%, o Caixa Angola 30%, a ENSA quase menos de 30%, é a única empresa que está aqui em queda, e a Bodiva 2,68%. Isto é um mercado regulamentado, é um mercado legal, onde as pessoas podem investir, podem desinvestir, vendendo as suas ações, de uma lógica legal, uma lógica em que é também alternativa a outro tipo de investimentos financeiros disponíveis para as pessoas e para as empresas. Doutor Sapateiro, é tudo o que tinha preparado para esta quinta-feira. Na próxima quinta-feira há mais. Sim senhora, com uma promessa. A questão dos combustíveis. Sim. E, ineditamente, vou trazer aqui o setor dos jogos. Jogos de fortuna, azar,
os casinos, os jogos, as apostas desportivas, porque nós, angolanos, estamos a investir muito no setor dos jogos, na procura de saída da crise ou de ficarmos milionários. Isto é importante trazer porque também há riscos, e riscos inerentes às apostas e aos jogos. Também é legal apostar nos jogos, é tudo previsto na lei, mas também vamos trazer aqui as estatísticas de quanto é que nós investimos em 2024 e já neste ano 2025. Então, assim que nos está a acompanhar, já sabe, não perca na próxima quinta-feira. Analisaremos então os jogos e os combustíveis com todas as suas implicações. Doutor Sapateiro, é sempre um prazer. Obrigado também para si. Até a próxima semana. Obrigado, até para a semana, se Deus quiser.